que deve ser levado em conta para se estabelecer a maioridade penal? Quando se estabeleceu a maioridade penal em 18 anos, não foi propriamente porque o adolescente não sabe o que é certo e o que é errado. Hoje, até em razão de todo o progresso e também dos meios de comunicação, uma criança de 6 anos possivelmente já saiba o que é certo e o que é errado. Na verdade, o principal critério foi de política criminal, que nós entendemos que colocar adolescentes num sistema penitenciário completamente falido e com altos índices de reincidência não é a forma mais adequada de recuperar esses jovens para que eles retornem depois para a sociedade. Nós sabemos que se o jovem tiver as oportunidades adequadas, na verdade, se o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse cumprido, nós hoje não estaríamos discutindo a questão da redução da maioridade penal. Nós sequer teríamos adolescentes infratores se todos os direitos fossem garantidos desde o dia que a criança nasce. Na verdade, se o jovem ele procura uma vaga na escola, não consegue. Procura um curso profissionalizante, não consegue. Procura um atendimento para tratamento de drogas e não consegue, ele vai acabar sendo incluído na boca de fumo, no crime, exatamente porque foram os únicos locais que o aceitaram. Então, se o Estado e a sociedade excluem, o crime é que acaba incluindo. Você falou que desde criança, a criança precisa se fosse o direito cumprido, não teria tantos do que acontece hoje, né? E o que está encoberto de trás de tudo isso, né? O que está encoberto, o que está escondendo? O que nos estranha muito é que essas discussões elas ocorrem exatamente quando alguns crimes envolvem setores de classe média ou de classe alta. Quando mataram, por exemplo, o índio Galdino lá em Brasília, também tinha adolescente envolvido, mas ninguém ressuscitou esse discurso da redução da maioridade penal, porque os acusados eram todos filhos de autoridades. Então, muitas vezes existe também uma pretensão de criminalização dos mais pobres, como se o destino daqueles que são mais pobres ou que vivem na periferia teria que ser o sistema prisional. A longo prazo, nós entendemos que o Brasil precisa realmente investir na inclusão e nas oportunidades para os jovens. Não adianta nada só se pensar em repressão. O Brasil ele avançou bastante no tratamento da criança, principalmente a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas na questão do atendimento ao adolescente ainda deixa muito a desejar. As fundações CASA, elas têm, digamos, capacidade para que o jovem possa voltar novamente para a sociedade? Elas poderiam ter muito mais, né? Porque nesses anos todos o investimento que foi feito nesse trabalho, né, nas medidas socioeducativas, ele não foi o suficiente. Mas nos últimos anos tem avançado. São Paulo mesmo, nós podemos dar como exemplo. Nós tínhamos no passado grandes complexos, praticamente complexos penitenciários juvenis. Eles foram desativados. Houve um processo de regionalização, de criação de unidades menores, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso, de alguma forma, fez com que diminuísse a quantidade de rebeliões, de fugas, de mortes dentro de unidades de internação. Então, nós temos hoje uma reincidência oficial da própria Fundação CASA em torno de 13%. Então, se a gente pensar que no sistema penitenciário de São Paulo nós temos uma reincidência de 60%, então isso mostra que, apesar de não estarem da forma que nós gostaríamos que estivesse, essas unidades recuperam muito mais que o próprio sistema penitenciário. Em muitos lugares de São Paulo, em bairros de periferia, tem projetos sociais, projetos de cultura. Em alguns lugares tem. E nesses mesmos lugares tem jovens que vão ao crime. Qual é o maior motivo que alguns jovens vão ao crime, sendo que eles têm comida, alimentação? Qual é o maior fator que eles vão? A gente nota muito que dos jovens que estão cumprindo internação, que estão envolvidos com a criminalidade, é muito comum que muitos deles vivam ou só com a mãe. Na maioria dos casos é a mãe que acaba cuidando. Os pais acabam indo embora, abandonando, perde o vínculo com esses jovens.
E a presença paterna, ela é muito importante, principalmente para o menino, para a formação da sua personalidade. O pai acaba sendo um exemplo, seria a pessoa que deveria estar lá para colocar limites, para dar conselhos. Então, existe essa dificuldade dessa desagregação familiar. Isso também contribui, claro, com a questão do envolvimento com a criminalidade. Mas as opções, as oportunidades ainda são muito escassas. Se a gente vê o perfil dos jovens que estão cumprindo hoje, por exemplo, internação na Fundação Casa de São Paulo, é muito claro que eles vêm dos bairros onde existe a menor presença do Estado. Então eles vêm lá de Parelheiros, eles vêm da Coab de Itaquera, eles vêm da cidade de Tiradentes, eles vêm do Sapopemba. É muito raro que nós tenhamos jovens que vêm de Moema, que vêm da Vila Mariana, então dos bairros que são mais abastados e que têm, além de serem da classe média, mas que têm mais serviços públicos também presentes. Então, geralmente o perfil está relacionado àqueles bairros onde existe uma ausência maior do poder público e também, muitas vezes, as pessoas em situação de desemprego, em situação de subemprego e também a falta de uma assistência social. Crianças e adolescentes no Brasil são muito mais vítimas do que são autores de crimes. Todos os dias, 22 crianças e adolescentes são assassinadas no Brasil.